Eu quero nesse vídeo repercutir algumas notícias que me chamaram a atenção no dia de hoje. Lembrando que aqui eu não estou reportando um fato, não estou dando uma notícia. Eu estou me baseando em informações da imprensa brasileira e colocando o meu ponto de vista naquelas informações que eu julgo importantes para o dia de hoje. Então aqui é um vídeo meramente opinativo. A minha opinião pode estar certa, pode estar errada, você pode concordar, pode discordar, mas aqui basicamente é um vídeo opinativo de um cidadão brasileiro que está dando o seu ponto de vista de acordo com os seus valores, de acordo com as suas crenças, tá? Acho que nos dias de hoje, nessa democracia pujante brasileira, algumas observações se fazem necessárias. Eu queria começar repercutindo essa publicação do Metrópolis, que traz aqui algumas falas, traz um trecho de uma reunião do Conselhão que aconteceu com o ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que é o Paulo Pimenta. O Lula, na canetada, atribuiu essa função para o Paulo Pimenta. E aqui ele trouxe algumas falas que, do meu ponto de vista, são assim um erro grosseiro de uma autoridade pública. Por quê? Ele demonstrou muita insegurança, muita hesitação, justamente no momento onde o povo espera o contrário. Eu sei que o momento é trágico. É óbvio que ele, enquanto um ser humano, ele pode no seu íntimo ter essas inseguranças. Acho que qualquer um teria neste momento. Só que eu acho que no papel de uma autoridade, e ainda mais esse ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, ele deveria tomar cuidado com algumas coisas que diz. E também não deixar transparecer tanto as inseguranças. Neste momento, o povo quer ter segurança e entender qual que vai ser o planejamento daqui para frente do poder público para mitigar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Basicamente é isso. Só que aqui tem algumas aspas dele que eu já vou ler para vocês e depois vou dar um play no vídeo que, para mim, piora a situação, pelo menos do ponto de vista dos cidadãos do Rio Grande do Sul que estão esperando uma figura firme, alguém com um pulso firme que vai, vou conduzir a situação. Uma das falas é o seguinte: a gente não sabe nem para que lado se mexer. É uma das frases do Paulo Pimenta. Aqui nessa publicação não fala se essa reunião do Conselhão foi uma reunião privada, fechada, e que aí vazou esse vídeo, ou se foi uma reunião realmente pública, televisionada. Se foi pública, aí o erro realmente é grosseiro, porque pro público eu acho que ele tem que filtrar um pouco mais das coisas que ele fala. E se foi uma reunião privada, fechada, e alguém do grupo vazou, erro grosseiro também. Porque nesse momento inicial dos trabalhos, onde naturalmente existem mais perguntas do que respostas, existem mais inseguranças do que segurança, isso não deveria transparecer para o público. Então, se vazou, erro gravíssimo também, tá? Tanto um cenário quanto o outro foi pisada de bola. E aqui, para fechar essa publicação, em reunião do Conselhão, ministro extraordinário sugeriu o foco do governo federal em uma área específica para obter um resultado concreto. E aí ele mesmo falou, não sei exatamente que área seria essa. Por isso que eu digo, essa reunião, por estar ser uns trabalhos iniciais depois dessa atribuição que o Lula deu para ele, ela não deveria ter se tornado pública, caso seja privada, ou se foi pública, foi um erro grosseiro ele ter demonstrado essas inseguranças. Aqui eu vou dar um play, só para vocês verem o trecho que o Metrópolis recortou. E aí vocês coloquem nos comentários se vocês concordam com o meu ponto de vista de que ele não deveria deixar transparecer tanta insegurança e hesitação neste momento. Vamos dar um play. Os prefeitos já estão falando aqui de soluções de barracas, estruturas com apoio das Forças Armadas, de saúde, enfim, cenário de guerra mesmo. Então aqui está muito complexo. Eu acho que quando a gente fala do tamanho que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado se mexer. E eu estou mais ou menos assim no Valdir, cada hora parece um problema novo numa área, né? Tudo bem ele falar isso aí reservado para o grupo dele. Tudo bem, porque cara, quem não está nessa situação? Agora isso aqui é público, ou foi tornado público. Aí eu sempre me coloco no lugar do gaúcho lá, que tá com água aqui no pescoço, vendo a autoridade falar isso. O erro aqui é tornar público essa insegurança. Eu acho. Vamos seguir aqui.
Então, acho que nós tínhamos que tentar focar uma área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto em alguma área específica. Não sei exatamente que área seria essa, mas seria... Outra hesitação. Então temos que criar uma área e tal, mas não sei exatamente qual área seria essa. Mas, de novo, se fosse no privado, beleza. Beleza. Se pudesse pensar uma estratégia de uma ação para uma coisa, e pudesse mobilizar o esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante. Porque é claro que aqui ele vai cobrar do time dele. Ele está pondo os pontos para o time correr atrás. Mas, de novo, o cidadão tem ele como ponto focal. Então, esse tipo de posicionamento, de questionamentos de insegurança, hesitação normal do momento, público não poderia ter se tornado. Ponto. Eu acredito que isso seja ponto pacífico. Não sei se vocês concordam comigo. Porque hoje em dia dá até medo você criticar o poder público, né? Porque aí você vira fascista, um cara que detesta a democracia. Eles pintam o cidadão que critica como um monstro. Mas aqui eu penso que é uma crítica construtiva. É uma crítica que faz sentido, tá? Então, isso que eu queria anotar, observar nessas falas do Paulo Pimenta. E a BBC trouxe aqui uma reportagem que aí sim, para mim, enfim, é o oportunismo político, né? O que diz a BBC? Governo Lula infla bilhões de reais ao divulgar recursos federais para socorro ao Rio Grande do Sul, dizem economistas. E aqui vamos ler rapidamente essa reportagem, só para vocês verem. Aqui são os especialistas falando. Então acho que aqui a esquerda não vai questionar muito, né? Pressionado a reagir com agilidade à destruição sem precedentes do Rio Grande do Sul, o governo federal tem anunciado dezenas de bilhões de reais em ações de socorro ao Estado, que inclui linhas de crédito, recuperação de estradas, compras de medicamentos, auxílio direto a famílias, no valor de R$5.000 e a suspensão do pagamento da dívida. Especialistas ouvidos pela BBC avaliam que as medidas têm ido na direção certa, embora ainda sejam insuficientes diante do tamanho da catástrofe, algo que o presidente Lula reconhece. Então o povo também pode criticar, certo? Falar que está sendo insuficiente. O valor total das medidas anunciadas, porém, não está claro, devido a informações imprecisas e contraditórias. Então vamos ver aqui o que os especialistas estão falando. Na avaliação de economistas entrevistados, a comunicação na gestão Lula está inflando em dezenas de bilhões de reais os valores federais disponibilizados ao considerar que linhas de crédito anunciadas, operadas por bancos públicos e privados, seriam investimentos do governo federal ou recursos destinados ao Estado. Além disso, canais oficiais do governo e de ministros divulgaram a partir de domingo, do governo Lula, que o governo teria destinado mais de 62 bilhões em ações para enfrentar a crise no Rio Grande do Sul, sem detalhar o que está contabilizado. Para um dos especialistas em contas públicas, esse cálculo teria contabilizado algumas ações duas vezes, inflando os números em ao menos 7 bilhões. As críticas vão desde economistas ligados à esquerda, como o consultor do PSOL, da Câmara dos Deputados, a especialistas com perfil liberal. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, não respondeu sobre as críticas de que a comunicação do governo estaria inflando os valores e disse que a Casa Civil responderia sobre as medidas já anunciadas. Então aqui, sendo verdade o que esses especialistas da BBC estão falando, o governo está querendo ganhar politicamente com a tragédia. Inflando, colocando bilhões, alguns bilhões, como se tivesse partido do governo ajuda. E de acordo com esses especialistas, se estiverem corretos, é uma desinformação. É como se o governo estivesse propagando uma fake news para favorecer a imagem do próprio governo. Se tudo aqui for verdade. É a BBC falando com seus especialistas. Até aqui a imagem da BBC, ó. Governo Lula infla bilhões de reais ao divulgar recursos para o Rio Grande do Sul, dizem economistas, tá? Então tá chumbando aqui. Para finalizar, galera, a Bárbara publicou a seguinte matéria da manchete da Folha. STF tira do ar página de transparência sobre passagens aéreas e diárias após questionamento da Folha. Qual questionamento da Folha foi este? Eu coloquei aqui na sequência. Toffoli gasta 100 mil do STF com diárias de um segurança em Londres e Madrid. Então estou entendendo que a partir dessa reportagem, o STF, na sequência, até foi o que eu entendi, tirou do ar a página de transparência.
E aqui, pessoal, não é só um problema do STF ou do Judiciário, né? Eu acho que os poderes da República do nosso país precisam entender que a transparência se faz necessário numa democracia. Eu entendo que nem todos os gastos seja prudente mostrar. Até por questões de segurança, coisas dessa natureza eu entendo. Ou por questões estratégicas do Brasil, etc. Tem situações que eu entendo sim que tem que ser protegida do público, vamos chamar assim. Agora, nesse caso, em relação às passagens e diárias dos ministros do STF, qual que é o problema de deixar isso transparente? Já era transparente, já estava aberto. Aí, de repente, eles tiraram a página do ar. Que democracia pujante é essa, tão maravilhosa, que oculta do pagador de imposto? Porque, ao final, pessoal, quem banca tudo isto somos nós, através dos impostos. A gente trabalha 5 meses do ano para sustentar esse Estado gigantesco. E a gente não tem o direito nem sequer, muitas vezes, de saber como estão sendo gastos os recursos públicos. E se acha que isso fortalece a democracia, a página estava no ar, ela existia. Ela foi tirada. Para mim, é assim, um ponto negativo e lamentável. E, de novo, não é só o judiciário. Pô, o Lula, várias coisas tá ponto de sigilo, várias não tem nem sentido de ter. Então, eu acho que esse é o mal do Estado brasileiro que já não vem de hoje. Eu acho que é não tornar tudo bem às claras, né, deixar tudo bem detalhadinho para o cidadão que quiser fazer o escrutínio. Enfim, eu acho isso tudo muito ruim e a nossa democracia definitivamente está capenga sobre vários aspectos, do meu humilde ponto de vista. Pessoal, estes foram os assuntos do vídeo de hoje que eu achei relevantes e importante comentar com vocês aqui no dia de hoje. Se vocês gostaram, eu reforço, deixem um like, deixem um comentário para aumentar o engajamento do vídeo. Várias pessoas deixam comentários nas redes, nas minhas publicações, que não estou mais vendo os seus vídeos, as suas publicações. Pode ser que você assistiu alguns dos vídeos, mas não demonstrou para o algoritmo que você gostou, deixando o like. E aí a tendência é que os algoritmos só vão trazendo para a timeline das pessoas o conteúdo que a pessoa explicitamente deixou o like, comentou, se engajou. Então essa é a dica que eu deixo. Gostou da publicação? Deixa o like, porque aí você sempre vai ser notificado também dos meus conteúdos. E para a gente sair da bolha, eu recomendo que, se você gostou dos meus comentários, que compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque assim a gente também atinge um outro público. De repente, aquelas pessoas que votaram no Lula, mas já se decepcionaram, estão meio em cima do muro, de repente, para as próximas eleições, a gente tentando expor com fatos o que está acontecendo no Brasil, de repente a gente traz alguma delas para o nosso lado. E diante de um cenário tão acirrado, eleitoralmente falando, o que a gente conseguir converter é bom para nós. De repente são os votos, aqueles poucos votos que a gente precisa para derrotar a esquerda na próxima eleição de 2026. Então fica aí também a dica. Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.